A língua portuguesa é cheia de normas gramaticais. Agora, e se a gente troca o G por um D? Oh, Deus meu! Sabe quando vai decorar tudo isso? Jamais! Jamais! Para! Quem disse que a gramática é para decorar? Ainda mais no Enem. O que o exame quer é que você saiba aplicar o conhecimento. E muitas vezes o enunciado ajuda bastante. Leia o enunciado. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Hoje a gente recebe uma convidada multifacetada. Ela é formada em Geologia, estuda cinema e é escritora premiada. Essa mistura tem um nome, Clara Ferrer. Já! Porque antes a gente começa com o nosso esquenta clássico, Língua Portuguesa, com a professora Vanessa Reis. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez. Tudo bem? Obrigada, Ed. Tudo bom. E você? Tudo bem, e você? Também. Professora, a gente sabe que gêneros textuais é um assunto importantíssimo para o Enem. Com certeza. Não só na prova de linguagem, estou certo? Tá certíssimo. Não era só na prova de linguagem. Os gêneros textuais aparecem em todo o Enem. Por exemplo, na prova de matemática. Você tem gráficos ali, certo? Você tem fórmulas. São gêneros textuais. Você tem na prova de história, geografia, na prova de humanas, né? Que a gente chama de humanas. Ali você tem as imagens, os textos mais históricos, mais geográficos, os gráficos geográficos, todos eles são gêneros textuais. E outra coisa, é importante você lembrar que o gênero textual, ele é ilimitado. Tipo, você pode ter gênero nascendo, gênero morrendo, se transformando. Na época do Orkut, do famoso, velho, morto Orkut, nós tínhamos os scraps, por exemplo. Os scraps não existem mais. E hoje a gente tem o WhatsApp, com a mensagem, tem os seus códigos, os seus objetivos. O WhatsApp é um gênero textual. Até quando, hein? Nós temos necessidade do gênero textual. E por isso que ele vai mudando. Então, quando alguma coisa é mais necessária, ele se cria. Quando ele não é mais necessário, ele morre. Professora, maravilha, mas vamos ver uma questão? Claro, vamos. Simbora! Roda aí. Bora lá? Seguinte, a primeira dica é: leia primeiramente o enunciado, para depois, já sabendo o que a questão solicita, fazer a leitura do texto. É uma dica que serve tanto para a prova de linguagens, como para as demais provas. Vamos segui-la? Vamos lá! Primeiro enunciado, então. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que esse texto é um ou é uma... Pera lá. Apenas com o enunciado, eu ainda não consigo saber o que a questão solicita. Neste caso específico, nós precisamos, pelo menos, espiar as alternativas. Observa comigo fazendo uma leitura geral. Letra A, conto. Letra B, notícia. Letra C, crônica. Opa! Só pelas alternativas, sem fazer uma leitura completa, nós já sabemos o que a questão solicita. Ela vai trabalhar com o reconhecimento do gênero textual empregado. Lembra de gênero textual? É um assunto bastante cobrado na nossa prova de linguagens. Então, vale até conversar um pouquinho sobre ele antes de irmos ao texto da questão. Olha lá. Gente, sempre que nós nos comunicamos, nós utilizamos os tais gêneros textuais, que são os textos aí que apresentam certos traços em comum, características como conteúdo, organização, etc., visando a comunicação. As pessoas normalmente só nos entendem porque a gente recorre a gêneros já conhecidos dos processos de comunicação diário. Assim, os textos que a gente usa na nossa vida para se comunicar são gêneros. E de acordo, claro, com a comunicação que eu desejo estabelecer no período, eu vou usar um gênero textual específico. Sabendo disso, vamos conversar um pouquinho sobre todos esses gêneros da questão e principalmente delimitar qual é o gênero do nosso texto de apoio. Beleza? O que a gente quer aqui? Ler atentamente, buscando o assunto, a organização e a linguagem. Vem comigo então?
Atenção à nossa leitura. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, MOP, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, carteiras profissionais e atestados de óbito, tudo para anular multas de trânsito. Amparado pela documentação fajuta de MOP, o motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos de infrações que ultrapassou o limite de velocidade para levar um parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. O esquema funcionou até setembro, quando o MOP foi indiciado. Atropelara a gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado em que estava escrito aneurisma cerebral, com L no lugar de R, e insuficiência múltipla de órgãos, com L. Desnecessário em insuficiência, além do fato de a expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. MOP foi indiciado pela 2ª Delegacia de Divisão de Crimes de Trânsito. Na casa do acusado, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, a polícia encontrou um computador com modelos de documentos. Vamos analisar. Nós precisávamos observar o assunto. Qual é o assunto? Nós temos aqui um fato sendo nos contado, cuja função do texto, inclusive, é a referencial. O que importa é nos informar acerca de algo. Temos, portanto, uma linguagem objetiva, imparcial, não há opinião, certo? E há aí, sem dúvida, a terceira pessoa, não há marcas pessoais, apenas nos apresentam fatos. Certamente, se você conhece os gêneros textuais, você já conseguiu eliminar alguns tantos. Por quê? Porque nós precisamos de gêneros que cumpram com essa função da referência, da função referencial, da linguagem objetiva, da linguagem direta, da linguagem imparcial, do predomínio do texto narrativo com passagens descritivas. Não melhorou? Agora a gente pode analisar as afirmativas que seguem. Letra A. Trata-se de um conto porque discute problemas existenciais e sociais de um fraudador. Primeiro que o eixo temático não é esse, não há tal análise. E segundo, que também não é a estrutura narrativa do conto. Uma história com princípio, meio e fim, que por vezes utiliza até a primeira pessoa do discurso, ou seja, é subjetivo. Nada a ver. Letra B, notícia, porque relata fatos que resultariam no indiciamento de um fraudador. Perfeito! O gênero notícia é direto, é objetivo e é imparcial, não deve emitir uma opinião. Sendo assim, a função da linguagem é a referencial, ou seja, notícia era o gênero em questão. Falta observar por que as outras alternativas não estão certas. Continua comigo? Crônica. Porque narra um imprevisto que levou a polícia a prender um fraudador. Se você conhece um pouco o gênero crônica, sabe que até parte de uma situação cotidiana, mas sempre insere a subjetividade, o olhar do cronista frente a isso. Um texto leve, por vezes humorado, não é crônica. A E, editorial, porque opina sobre aspectos linguísticos. Opa, não há opinião, há uma linguagem imparcial. Portanto, não é editorial. E, por fim, piada, porque narra o fato engraçado de um fraudador descoberto pela polícia por causa de erros de grafia. Até é um fato inusitado, porém foi relatado, como nós já falamos, com linguagem imparcial, delimitando narrativa em pirâmide invertida, típico da notícia, ou seja, apresenta primeiro os fatos importantes, quem fez o quê, certo? Não é uma piada, não deve provocar o riso, deve apenas informar, já que a sua função é a referencial. Sendo assim, de fato, a correta é a letra B. Um beijo e até a próxima. A gente viu a questão 97 da prova de linguagens e códigos do Enem 2016, segunda aplicação. Ah, é do caderno azul, hein? Bom, a professora dedicou bastante tempo no enunciado, depois checou as opções de resposta, sublinhou algumas palavras-chave. Essa é uma estratégia boa para fazer o Enem? Com certeza. Pode perceber que ela deu uma atenção especial a esse enunciado. O enunciado às vezes parece bobo, parece meio desnecessário, o aluno pula o enunciado. Não pula.
Fica no enunciado. Ali é que está o comando da questão. Ali é o que está, o que você tem que buscar nas opções. A professora leu o enunciado procurava o texto, gênero textual, né? Que texto é esse? É um conto, uma notícia. Então, ali estava o comando. Você vai procurar qual é o gênero do texto. Não só procurar o gênero do texto, eu vou adivinhar o gênero. Não, pelo assunto, pelos elementos linguísticos, tem essas palavras-chave e depois vem o comando da questão. Pois é, a professora falou que tem que identificar ali os gêneros textuais e tudo mais, mas como fazer isso ali sob pressão? Como identificar? Com a prática, as pessoas conseguem, né, pegar os macetes dos gêneros. Mas tem umas diquinhas. Por exemplo, você vai ler o texto. Aquele texto está falando sobre o quê? Ele está contando uma história? Tá tentando convencer o leitor? Se for uma imagem, convence o leitor ou só dá dica de alguma coisa? Aí você já... Tá, então tá contando... Se tá contando uma história, pode ser um conto, pode ser uma crônica. A outra que quase ninguém consegue pegar porque passa direto, eu acho que é porque tá no rodapé ali, pequenininho, é de onde foi tirado aquele texto, entendeu? Qual a referência dele? Foi tirado de uma revista? De uma revista pode ser uma notícia, um artigo de opinião, um editorial. Aí você já mata. Foi tirado de um livro? Pode ser um conto, uma crônica, um romance. Da onde aquilo foi tirado? Para quem está em casa, como diferenciar notícia e editorial, já que os dois saem do jornal? E os dois têm opção, né? Filme perdido. Ó, a notícia, ela tem a função de contar alguma coisa, de noticiar algo. Já o editorial, além dele falar sobre um determinado assunto, ele ainda traz as opiniões do editor daquela revista ou daquele jornal. A situação trazida no texto dá vontade de rir. Por que não pode ser a opção piada? Então, a piada, ela tem o objetivo de fazer você rir. A notícia não tem isso. O assunto da notícia é que faz a gente querer rir. Mas, assim, não é o objetivo da notícia. Ela não traz elementos textuais que fazem você querer rir. A piada, ela vai trabalhar com ideias, às vezes, até absurdas, que fazem o leitor rir. Ou então vai trabalhar com determinados elementos linguísticos, jogo de palavras, palavras com duplo sentido, que levam o leitor a achar graça daquilo. E onde entram os tipos textuais nessa história? Então, o tipo textual entra na própria estrutura do texto. Por exemplo, se fosse uma história, contando uma história, você tem a narrativa. Se o texto tem a intenção de convencer o leitor, você tem o tipo argumentativo. Às vezes é só falando sobre um assunto, como a notícia que a gente viu na questão. Ali você encontraria a exposição, ou dissertativo expositivo, ou o informativo. Cada livro traz um nome, mas ali você só expõe. Entendeu? Se fosse, por exemplo, uma regrinha de jogo, ali você tem um injuntivo. Então, é a estrutura do texto, os elementos linguísticos próprios daquele texto que levam aquele texto a ser desse determinado tipo. Mas não esqueça, enquanto os gêneros textuais são ilimitados, o tipo ele é limitado. Não tem muito tipo textual, não. A maioria dos livros falam desses 5 que eu acabei de citar. Tem que ficar ligado e não confundir os dois, não pode. A professora Josi também falou que a função do texto dessa questão é referencial. Qual a relação entre gêneros textuais e função de linguagem? Então, todo gênero textual, ele traz alguma função da linguagem. Como o texto foi uma notícia, você traz aí uma função que é mais referencial. Isso é, tá falando sobre aquele assunto, não tem nenhuma figura de linguagem, não tem nenhuma emoção, nada disso. É a função que é estabelecida dentro daquele gênero. Cada gênero tem um objetivo, né? E aí esse objetivo leva até a função da linguagem. Função da linguagem, a gente tem a referencial, que a gente viu agora. Tem a função emotiva, que é aqueles textos em primeira pessoa, falando mais do eu, né? Se tem o uso da primeira pessoa do singular aí. Você tem a função fática, que é o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo. Tem a função conativa ou apelativa, que é muito própria dos anúncios, que é te convencer alguma coisa. O texto argumentativo tem a função fática. Entendeu? E tem a função metalinguística, que os alunos meio que se desesperam, mas não tem nada desesperador. Imagina uma música que fala sobre o fazer da música. Né? Eu tenho uma música e o cara tá cantando, como é que eu faço uma música? Ele usa uma música para falar como é que ele faz uma música. Entendeu? E aí você tem a metalinguagem, né? Esse retorno da própria linguagem, a linguagem se auto-explicando. Professora, você falou sobre argumentação, a gente estava falando de gêneros textuais. E a dissertação? Explica para quem está em casa. Então, o Enem, ele costuma cobrar na redação,
o tipo dissertativo argumentativo. E a gente se confunde, acha que é gênero, mas não é gênero, é o tipo textual. É meio redundante você dizer, olha, escreva um texto dissertativo argumentativo, porque dissertar é escrever, né? É um texto corrido. E argumentativo é você dar argumentos, dados, fatos, opiniões sobre algum assunto. Então, é um tipo textual. É aquele tipo que você vai defender, né, um determinado ponto de vista. Professora, aproveitando que você está aqui, então vamos dar uma ajuda para quem está preocupado com redação também? Bom, quais são os marcadores textuais que tem que estar numa dissertação? E outra, quais que não devem estar de forma alguma? Vamos começar por aquilo que não pode. Por favor, encarecidamente, não usa a primeira pessoa de singular, não. Não que, não posso usar. Não, é porque quando a gente usa a primeira pessoa de singular, a gente tende a dar um pouquinho do nosso, né? Do eu acho, eu sei, eu acredito. Não usa, não. Evita. Usa sempre a terceira pessoa do singular. Isso é, você não vai ter que falar sobre um determinado assunto? Vamos falar dos problemas do trânsito do Rio de Janeiro. Então você fala sobre o assunto, trata sobre o assunto, que aí você vai obrigatoriamente usar os verbos, os pronomes, tudo na terceira pessoa do singular. Tem que tomar cuidado também com aqueles marcadores que fazem ligação entre as palavras, entre as orações, que você começa nos parágrafos, evita começar parágrafo com mais, porém, todavia. São marcadores enjoados que você acaba, como eles são opositivos, você escreveu tudo lá em cima e você usa um mais, você quebra tudo que você escreveu antes. Evita. Evita contar história também na prova. Já que é um gênero dissertativo argumentativo, não é narrativo. Então não conta história, não. E pra você ter uma dica assim, bem, então isso eu tenho que fazer. Imagina assim um jogo, né, que você vai passando de fase. O argumento é quando você dá opinião sobre alguma coisa. E as pessoas tendem a confundir com eu dou a minha opinião e eu dou opinião. Você consegue defender a sua opinião com dados, com fatos? Não? Então cuidado com a sua opinião. Agora, sobre aquele assunto em si, você consegue defender um ponto de vista sobre aquele assunto com dados, com fatos? Consegue? Ótimo, então vai por esse caminho, porque a argumentação é isso. Maravilha, professora. Voltando a gêneros textuais, tipos... Professora, aquela pergunta que não pode faltar, quando a gente aprende tudo isso? Então, desde que a criança entra na escola, ela já está aprendendo gênero. Ela está ali conversando com um coleguinha, ela está aprendendo o diálogo. Ela tá lendo aqueles livrinhos cheios de figura? Figura não deixa de ser um gênero textual. Então, desde cedo. Mas, assim, ela não sabe que tá aprendendo gênero textual, com esse nomezinho. Ela vai aprender isso lá pro 6º, 7º ano do fundamental. Os tipos textuais já consegue no 6º, 7º, 8º, 9º, ele já começa a ver já os tipos textuais, talvez com esse nome, talvez não, depende muito da didática. Agora, funções da linguagem que a gente viu, isso ele vai ter no ensino médio. Então, professor, pode dar aquele conselho de mestre para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto? Tem que ler. É o meu conselho de sempre. Leia muito. Lembra que a prova do Enem é uma prova composta de muitas leituras. Professora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Foi um prazer. Você já pensou que uma geóloga pudesse receber um prêmio em literatura ou fazer cinema? Não? Pois hoje a gente recebe a escritora e estudante de cinema da UF, Clara Ferrer, para contar da história dela pra gente. Seja bem-vinda, Clara. Tudo bem? Tudo bem. Que história é essa? Você é escritora e faz cinema, já fez geologia, como assim? Eu sempre escrevi, desde antes de aprender a escrever, eu ditava pra minha mãe escrever poesias pra mim, assim. E nunca encarei isso como profissão. Pra mim era uma coisa que eu fazia na minha vida, respirar e andar. Foi chegando a época de vestibular, eu queria fazer alguma coisa relacionada a criar, a escrever, mas não me identificava com comunicação, nem letras. Tinha muita vontade de fazer cinema, mas tinha medo, porque eu sabia que era um mercado difícil. Eu não sei, a geologia surgiu, me parece interessante porque você viaja muito, você entende como o mundo funciona, eu tinha essa curiosidade. Foi um curso muito legal de fazer. Mas quando eu entrei pro mercado, não sei, não me identificava. Aí eu vi que eu não estava satisfeita e achei que eu precisava mudar de rumo. E aí eu fui para cinema. Eu sempre vi muito filmes, escrevia, já brincava de escrever roteiro. E agora você ganhou menção honrosa com Amores Monstruosos no Prêmio Rio de Literatura. Como você decidiu participar do concurso?
Eu acho que foi algum amigo que me marcou em alguma chamada pro concurso, tipo no Facebook, porque meus amigos sabem que eu escrevo. E eu vi o edital, eu vi que eu tinha um material que se encaixava no que eles estavam pedindo, eu não tinha nada a perder, não custava nada, então eu mandei. Mas muito sem pretensão nenhuma. E como foi a emoção de receber o prêmio? Foi muito bom, porque escrever é um trabalho muito solitário, né? E eu acho que enquanto você escreve, muitas vezes você não tem noção se está fazendo alguma coisa boa, que vale a pena, que vale aquele tempo. E acho que o reconhecimento é importante por esse lado, assim, de você perceber que você tá investindo em algo válido, assim. E você sabe se tem muitas mulheres recebendo prêmios com literatura? Sim, inclusive, é uma coisa que sempre me perguntam em entrevista, assim. E, por exemplo, esse prêmio que eu participei tinha 4 categorias e delas 3 foram para mulheres. E acho que em outras áreas, é isso, no cinema a gente está evidenciando muito o trabalho de mulheres. Acho que a gente está numa onda boa nesse sentido. Ai, que bom, né? Que bom, que bom. E no cinema, tem ganhado muitos prêmios? Eu estudo ainda, estou na faculdade. Eu fiz alguns pequenos projetos individuais que ganhei pequenos prêmios aqui e ali. Agora, recentemente, eu ganhei um edital para cinema universitário para realizar o meu 2º, 3º curta-metragem. Mas coisas pequenas. E já tem o próximo livro na mente? Eu tô sempre escrevendo. Então, sei lá, tem sempre coisas novas e acho que em algum momento vai nascer um livro novo. E qual foi o livro que mais te inspirou a ser escritora hoje? Acho que é bem possível escolher um. E acho que tanto o que me atrai tanto em cinema quanto em literatura é que você lê um livro, você vê um filme que te faz sentir muita coisa e você acha que quer fazer com que as pessoas sintam aquilo também. Para quem eu sempre volto quando eu tô sem inspiração ou quando eu tô um pouco desiludida é Gabriel Garcia Marques, assim, que acho que instiga a minha imaginação. Qual é o caminho para quem quer ser escritor? Eu acho que não tem um caminho, assim, definido. Inclusive, acho que isso é parte do motivo de não ter investido só em literatura, de eu ter tentado ir para o cinema, para outras coisas. Tem muito a ver com sorte e acho que com trabalhar muito e com entender que você quer fazer aquilo, que você precisa fazer aquilo. Talvez seja uma coisa que você só devesse fazer se você sente que precisa. E eu sinto que eu preciso e eu escrevo muito, eu entendo meu estilo e é isso. E para quem tá aí estudando e treinando para escrever pro Enem, qual é a dica? Eu acho que é principalmente também se conhecer e saber qual é o seu ponto forte, assim. Porque, por exemplo, eu passei bem em 2 vestibulares para cursos difíceis. Eu tive sorte porque eu sempre li muito, eu tenho muita cultura geral, eu leio rápido, eu interpreto bem. Então, isso me ajudou muito no Enem, que é uma prova muito voltada para isso. Mas nem todo mundo gosta de ler tanto assim. E eu acho que é isso, se conhecer, não ficar nervoso, mas também não ficar calmo demais. Se cuidar mesmo e saber no que você é bom. O nívelzinho de tensão aí faz... É bom, né? Pra ficar acordado. Clara, muito obrigado. Não tem nem como agradecer a sua presença. Parabéns, muita sorte nos seus projetos futuros. Viu só? Ler pode abrir vários horizontes. Fique ligado e leia de tudo para fazer uma boa redação e prova de língua portuguesa. Até a próxima!